Então vamos embora. Primeiro esse módulo, quando a gente vai falar do módulo de produtos, ele é o módulo mais longo. É disparado o módulo mais longo, né? E esse módulo mais longo, que envolve renda fixa, renda variável, derivativos e toda a tributação dele, ele acaba assustando, por quê? Porque você tem aquela sensação de que não vai dar, né? Porque você, dificilmente eu acho aqui, que alguns de vocês conseguiram assistir todos os vídeos desse módulo, nessa semana. Então é normal, é isso que acontece, essa é a terceira edição do Sou CPA 20, vai acontecer isso, tá? Fique tranquilo, porque a gente vai compensando com outros módulos, tá bom? Então, você não conseguiu ver? Normal, todo mundo não consegue ver. Mas no final, como eu disse, o último Sou CPA 20, a galera teve 95% de aprovação, passando pela mesma dificuldade que você passou, tá? Então, essa é a primeira coisa importante. Saiba que você não vai conseguir assistir tudo. Se você conseguiu, eu consegui! Parabéns! Parabéns! É muito difícil mesmo você conseguir ver, porque a carga horária é muito grande. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante. Esse módulo, exceto derivativos, ele é muito fácil. De maneira geral, ele é fácil, né? Pô, você vê lá títulos públicos, títulos privados, renda variável. Ele não é tão difícil. É uma coisa gostosa que tem a ver com o teu dia a dia. Então, ele é legal. E vai ter muito a ver com quem trabalha em banco ou quem vai trabalhar, tudo certo. Agora, derivativos, meu Deus do céu, quem inventou esse negócio? Tá tudo bem, calma, não é de Deus. Eu sei que não é de Deus. Mas o capeta da prova do demônio também não vai te ferrar tanto assim. Então, a primeira coisa que tem que estar clara é o seguinte. Sua prova tem 60 questões. Das 60 questões, serão 3 de derivativos. 3. Às vezes cai 2, raramente cai uma. Mas na maioria das vezes é 2 ou 3. 2 ou 3 das 60 questões. Aí sempre tem um que fala assim, ó. O meu amigo tem um primo que tem um tio que tem um cachorro de um vizinho que fez CPA 20, na prova dele só caiu derivativos. É mentira! O Satanás rodou, tá com vergonha de dizer que não estudou, aí ele toca no derivativo. Só caiu derivativo da minha mentira, é um software, diabo. O software seleciona lá e não tem como só cair derivativo na tua prova. É mentira. Então tudo bem, você pode ter uma impressão que caiu muita derivativa, porque as que você não sabe machuca, né? Machuca, então é por isso, tá bom? Então fique tranquilo, é a única parte ali mais complicadinha, a parte de derivativos ali, mas é bem pouco dentro da tua prova. Eu acho, sinceramente, que não vale a pena o esforço. Você vai estudar toda opção, futuro, swap, termo. É um esforço aí de 4, 5 horas para lutar por 3 questões. Às vezes você estuda 5 horas, não consegue entender muito bem e ainda dificulta nas 5 questões. Eu deixaria isso lá pro final. Sobrou tempo, beleza, vamos ver derivativos. Eu não focaria nisso agora, tá bom? Acho que é um bom caminho para vocês organizar os estudos de vocês, tá bom? Hoje eu estou um pouco tristinho, vou tentar melhorar a vibe, tá bom? Mas eu tô um pouco tristinho porque morreu o meu maior ídolo, né, o meu maior ídolo do mercado financeiro, que é Daniel Kahneman, que é eu sou um cara que eu até postei hoje, né? Eu sou formado em matemática, depois eu fiz matemática na PUC Rio Grande do Sul, fiz várias pós-graduação, enfim, né? Mas fiz um mestrado em economia na FGV, e toda a minha formação sempre foi muito na área racional, na área de investimento, decisões. E o Daniel Kahneman mudou minha forma de enxergar, né, finanças comportamentais, que inclusive, né, a gente fala aqui de finanças comportamentais, ancoragem, heurística. Ele é o cara que inventou isso, ele escreveu em 1970, foi Nobel da Economia em 2002, né, e ele faleceu hoje, né, 90 aninhos. Eu fui um cara privilegiado, poucas pessoas no Brasil tiveram a oportunidade de conversar com o Daniel Kahneman. Ver uma palestra dele, poucas pessoas tiveram a oportunidade, raramente no Brasil. Eu tive 1 hora de conversa, eu, Daniel Kahneman e um amigo só, nós 3, e foi em agosto do ano passado, né? Foi julho do ano passado, e foi um dos momentos mais incríveis na minha vida, né? Então, para mim, me conectar, quando você se conecta com alguém que tem um propósito relacionado para você. Então, para mim, foi muito bacana. Então, perdemos aí um grande nome do mercado financeiro, das finanças, da educação no mundo, tá bom? Mas beleza, né? 90 aninhos também, né? Aí, matematicamente falando, já tem umas horinhas extras, a gente sofre, né? Mas a expectativa de vida tá bom, viveu bem, né? Se a gente chegar nos 90, a gente tá feliz, não é? Chegar nos 90, dá pra dar comemorado. Eu, do jeito que eu tô aqui no Red Bull, ó, chega não, papai, não vou conseguir. Mas eu tô tentando maneirar, tá bom? Bom,
Bora lá então, sem mais delonga, vem com o papai. Nós vamos começar por eles. Os títulos públicos federais, tá? Nós vamos começar fazendo uma revisão dos TPFs, tá bom? Então vamos ver como é que funcionam os títulos públicos federais. Então vamos lá, olha só, presta atenção. O governo, nós temos aqui, revisando, né? Governo, ele capta os seus recursos aqui, né? Acho que o pessoal não gosta muito da vermelha, tá? Esqueci de falar pro Betinho aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar tudo aqui e vou botar uma outra corzinha aqui. Acho que é a laranja, que a galera faz sucesso. Quer ver, ó? Ó. O governo, ele capta os seus recursos através da recolhimento de impostos legalizados. Legalizados a gente não vai falar aqui não. E ele gasta, se gasta, é ou não é? Como os gastos é maior do que o que ele arrecada, gera um déficit, que é uma dívida, déficit público, né? Déficit é quando sai mais do que entra. O que é um déficit da balança comercial? Importo mais que exporto. O que é um déficit da conta pública? Gasto mais do que arrecado. Déficit é no prejuízo, né? E essas dívidas, ela é fracionada em títulos, ok? Títulos públicos federais, que são emitidos pelo Tesouro, ok? Bacana. Esses títulos, né? Como são chamados esses títulos aqui? Nós temos os títulos. Quais são os títulos? Vambora? LFT, LTN, NTNF, NTNB, NTNB principal. Esses são os títulos que a gente tem no mercado e que provavelmente vai cair na sua prova, ok? Agora, desde a atualização da Ambima 1º de janeiro, ela incluiu 2 títulos novos, né? Que não vem cair na prova. Pai, como é que sabe que não vem cair? Porque meu aluno fez prova ontem, hoje, tem aluno fazendo prova todo dia. Eles mandam as questõezinhas pro Super Renan, vai estar contigo, vai livrar o do perigo. E o Super Renan disse que ainda não apareceu lá os títulos novos. Mas tá no edital, tá. Pode ser que caia? Pode. Então nós vamos falar deles, não é? Então tem mais os novos, que é o Renda Mais e o Educa Mais, tá? Ok. Primeiro você vê que os nomes já mudou muito totalmente a forma como se chama os títulos, né? Renda Mais, Educa Mais, né? Não é mais essas letras LFT, NTX com esses códigos todos, tá? Mas presta atenção, aí nós temos um detalhe importante que é o seguinte, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, que é o seguinte, olha só. O branco é bom, tá? Esses títulos são os nomes antigos dele, né? A gente sabe que todos eles ganharam um nome mais comercial, né? A Ambima chamou eles uns nomezinhos mais comerciais. A Ambima, desculpa, o Tesouro. Então, o LFT se chama Tesouro Selic, né? O T de Tesouro. LTN é Tesouro Pré-Fixado, né? Fixado. E o NTNF, Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais, semestre. E a NTNB, Tesouro IPCA. E a NTNB principal, não, isso aqui é Tesouro IPCA com juros semestrais, também com juros semestrais, né? Já vou explicar cada um, tá? Só tô botando o nome deles. Tesouro NTNB principal, é só o Tesouro IPCA, ok? Então, na tua prova pode aparecer esses nominhos aqui, que comercialmente a Ambima fez depois de uma... A Ambima, o Tesouro fez após uma reforma, ou o nome antigo deles aqui. Então, o Renda Mais, eles vieram nessa pegada aqui de nomes novos, né? Tesouro Renda Mais, ok? Tesouro Educa Mais, eles vieram nessa pegada aqui. Beleza. Então vamos lá, vamos entender o que a gente precisa saber de títulos públicos para a gente poder entender e diferenciar esses caras, tá? Primeira coisa, por que o governo tem tanto título diferente? Ele só precisava pegar um pedacinho da dívida dele e vender um pedacinho só. Bom, o que diferencia uns títulos públicos são sempre 2 coisas. O que corrige e como paga os juros. Então nós vamos focar primeiro nesses caras aqui que estão caindo na prova e que são mais antiguinhos, nos velhinhos, tá bom? Esses caras aqui, ou eles são remunerados pela Selic, que é no caso, deixa eu botar aqui mais uma cor pra gente botar a remuneração aqui de verde, ó. No caso, esse cara aqui, remunerado pela taxa de juros Selic. Ou eles são remunerados pela taxa de juros pré-fixada, né?
ou eles são... Opa, aqui, deixa eu fiz cacaga aqui, tá? Deixa eu apagar só aqui, peraí, só um pouquinho. Aqui. Aí, borrachinha, aí, ok. Então tá, Selic aqui, é só um título. Pré-fixado NTN e LTN, NTNF e LTN, pré-fixado. E esses dois amiguinhos aqui são os títulos atrelados ao IPCA. Então a primeira diferenciação é que alguns títulos corrigem através de Selic, outros, na verdade só um, a LFT, 2 títulos pré-fixado e 2 IPCA. Aí vem a primeira coisa. Pai, por que tem 2 IPCA e 2 atrelado a pré-fixado? A diferença está como é pago os juros nesses bonecos, tá? Então, eu tenho alguns títulos onde o cara investe um dinheiro aqui hoje e ele vai receber lá no final o seu principal, que é o que ele investiu, mais os juros, tá? Essa é uma forma de devolver o dinheiro para o cliente. A outra forma de devolver o dinheiro para o investidor é ele investe o principal e eu devolvo para ele lá o principal, mas eu vou pagando juros periódicos. A cada 6 meses eu vou pagando juros para ele, que nós chamamos esses juros de cupom de juros, tá bom? Então, esses títulos aqui são títulos chamados de zero cupom, que o cara recebe tudo no final junto com o principal. Já esses outros títulos, você tem pagamentos de cupons periódicos, é o que você vai ter aqui, pagamentos de cupons periódicos aqui nessa brincadeira, tá? E aí você tem algo diferente, por quê? Porque o cliente não precisa esperar até o vencimento para receber todos os juros dele. Mas claro, né, quando ele vai amortizando esses juros aqui, o bolo vai reduzindo, os juros no final é menor, né? Então é como se aqui ele recebe os juros desse pedaço, aqui ele recebe desse pedaço, aqui ele recebe desse pedaço. Então nesse final ele recebe os juros somente do último período, dos últimos 6 meses. Enquanto aqui acumula todos os juros e eu recebo no final. Ok? Feito isso, a gente consegue fazer a nossa tabelinha que é assim, ó. LFT remunera a Selic e esse título é zero cupom. Pronto. LTN remunera o que? Pré-fixado e esse título é zero cupom. Agora, vamos para mais... Agora, deixa eu botar os outros aqui que tem cupom. Vou botar mais um que não tem cupom. NTNB principal. Principal, né? Esse título remunera IPCA e ele é zero cupom. Então, esses são os títulos que todo os juros é pago no vencimento, tá? Agora, os títulos que tem cupom, papai, é a NTNB e NTNF. A B é o mesmo B aqui, ó, IPCA, mas é com cupom. Já a NTNF é a outra pré-fixada e ela também é com cupom. Então aqui nós temos a diferença desses títulos aqui. Então, o que acontece? Nós temos um título só, que é Selic, LFT, que é o título principal, letra que financia o tesouro. Esse principal título você vai lembrar da Selic, que é a principal taxa de juros, eu só tenho um título e é zero cupom. As letras, vou te dar uma letra, as letras é sempre zero cupom. Sempre zero cupom as letras, beleza. Agora as notas, em geral, tem cupom. Tem uma única nota que não tem cupom, mas ela paga todos os juros com o principal. Qual? Ela vai ter no nome principal, ela vai carregar no nome principal. NTNB principal, por quê? Porque todos os juros tá com o principal, onde lá no final, juvenal. Não tem como errar. Então, passou nota com cupom. Nota com cupom. Ó, presta atenção. Quando você vai fazer uma compra, pede me dá o cupom. Me dá a nota fiscal. Me dá o cupom. Me dá a nota fiscal. Me dá o cupom. Me dá a nota fiscal. Nota cupom. Não. Professor, tem exceção? Tem exceção. Cabeção, quando tiver escrito principal, quer dizer que não tem cupom. Todos os
os juros é pago lá no final, no vencimento. Até aí acho que tá claro, relembramos. Manda aí, galera, aí no chatzinho, se tá entendendo. Pode interagir, que eu tô lendo o chat aqui. O chat tá aparecendo aqui pra mim aqui, tá bom? Tô entendendo? Tá tudo certo? As imagenzinhas, alguns que estão com a câmera ligada ali, também tá entendendo. Então tá fluindo então. Beleza. Agora, pai, quais são os outros títulos? Os outros títulos, como eu disse, eles ainda não caíram na prova, né? Pode ser que eles caiam? Pode ser que eles caiam, tá? Então vamos lá. O governo criou um título que se chama Renda Mais, que tem como foco aposentadoria. Basicamente, o cara compra um título e ele vai receber, depois de um certo período, uma aposentadoria. Então, primeira coisa que eu tenho que saber desse cara aqui. Ei, gente, apareceu umas coisas aqui pra mim aqui, mas acho que vocês estão tudo aqui. Deixa eu ver se ela caiu a aula. Gente, o que é isso aqui? Meu Deus. Tá aparecendo um WhatsApp aqui que é do Betinho, eu acho ainda, hein? Ih, Cacilda, será que vocês caíram? Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Alô? Vocês estão me vendo? Tá tudo certo? Põe aqui no chat aqui se tá tudo certo. Mudou alguma coisa? O Betinho já tá vindo aqui, acho que deu algum tchutchu. Tudo certo? Ah, tá tudo certo. O que apareceu aqui, Betinho? Do nada aqui, teu WhatsApp apareceu aqui, Betinho. Tem umas historinhas aqui, Betinho. Tá bom, valeu. Betinho, está tudo certo. Então tá. Então, renda mais, ó, o nome já fala, ó. Renda de rendimento, papai, é a aposentadoria. Isso aqui o governo lançou para concorrer com PGBL e VGBL. O objetivo do governo é esse, tá bom? Então, essa é a sacada. E como é que funciona? Você compra o título, você vai receber esse dinheiro em renda. Um bocadinho, durante 20 anos. Ai, pai, mas que demais, eu compro um título público que custa, sei lá, 30 reais, 100 reais. Você recebe em 20 anos? Claro, obviamente. Se você comprar um título e pagou 100 reais hoje, vai esperar um tempo, vai render juros, e aí ele vai te amortizar isso em 20 anos, com renda mensal, Só que vai ser tipo 50 centavos por mês, não vai mudar a tua vida. Então, claro, que você tem que investir cada vez mais aqui para poder ter mais ali. Então aqui você passa a ter uma renda mensal por 20 anos. E o Educa Mais é o mesmo tipo de título. Educa Mais, só que é focado para o teu filho, para escola, educação, né, faculdade. Então você vai lá e compra um título aqui, e espera um período e você vai receber lá nesse período, no final, valores mensais também. Mas esses valores mensais, no caso de educação, presta atenção, eu estou preocupado com a formação do seu filhinho. E em geral, quanto tempo dura uma faculdade? Sei lá, a minha era 4 anos, mas a minha era exceção. 5 anos eu Educa Mais. Pronto, não tem que pensar muito. 5 anos, tá? Não tem como errar, ó. Educa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras, 5 anos. 5 anos pagando rendimento, aposentadoria 20 anos, 5 anos, ambos são corrigidos por IPCA, tá bom? Falei, para não dizer que eu não falei, das flores, mas lembre, minha florzinha, ainda não tá caindo na prova. E se cair na tua, se cair você vai acertar, porque é isso aqui que a prova vai cobrar, tá bom? Beleza, papai. Agora é que são elas, vamos começar a pensar aqui cabeção. Esse título aqui, imagina que eu tenho aqui um título que remunera a Selic, que ele está custando 900, vou pegar aqui para ficar uma conta fácil, eu não trouxe minha calculadora aqui. Vou fazer uma conta aqui. Mas eu posso pegar aqui, ó. Já sei aqui. Vamos pegar aqui a HP12C. Ai, professor, na prova eu não vou poder usar HP12C. Não precisa usar HP12C, Satanás. É só para mim fazer o exemplo para ficar bonitinho. Você não vai precisar fazer a conta aqui, não. Só para ficar bonitinho aqui, eu vou trazer a HP12C aqui, ó. Pá, vou botar ela aqui. Pronto, estão vendo ela aqui? Tá aí bonitinha, tá? Só pro meu exemplo aqui eu vou usar ela, tá? Vamos imaginar aqui então, ó. Pronto. Que eu tenho um título aqui, que ele tá custando aqui... Vou apagar aqui, ó. Pronto. Né? Ele tá custando aqui R$890. No vencimento dele, ele tá valendo R$1.000, tá bom? 890 e tá valendo lá no vencimento R$1.000, tá? Nesse período aqui, não importa quanto tempo tá faltando aqui, o investidor compra esse título por 890, ele tá ganhando aqui, no caso, R$110. É o valor que ele está ganhando nesse período aqui, tá bom? E esse título aqui remunera a Selic. Então essa é uma previsão, a curva é uma LFT, remunera a Selic. Tudo certo. Ok. Beleza, vamos calcular quanto que ele está ganhando aqui? Bom, se eu invisto 890 para ganhar 1.000,
ou seja, 890 eu investi, eu vou ganhar 1.000. Você não precisa saber fazer essa conta, é só para mim ter um valor aproximado aqui, tá? B delta percentual 12,36. Então o cara investe isso aqui, ele tá ganhando 12,36%, tá? Então esse é o ganho dele. Lembrando que esse valor que eu compro o título, que é como se fosse o valor presente, PVPU, só que nós chamamos de preço unitário do título. Ou seja, o quanto eu pago para ter um título. O PU, no caso, esse título é 890. Se eu for lá no site do governo, eu vou ter aqui, ó, os preços dos títulos. Vou botar aqui, ó, Tesouro Direto. Pá! Aí eu vou entrar aqui no Tesouro Direto, ele tem aqui, ó, preços. O Tesouro faz mais marketing que os bancos. O Tesouro tá demais. Ó, o Educa Mais aí, ó. Vamos achar, ó, títulos, ó. Aqui, ó, quer comprar? Tá aqui, ó, títulos, né? Títulos. Cadê, meu Deus do céu? Vou ter que abrir aqui, depois eu minimizo de novo, porque senão eu não consigo achar. Títulos, preços e taxas, tá aqui, ó. Esse valor da taxa e esse é o valor do PU, ó. Tá vendo? Preço unitário é aquele R$800 que eu botei lá do título, da Selic, ó. Esse aqui, no caso, vai ser 2027, tá custando 166, tá bom? Então ele tem um preço unitário lá. Vamos voltar pra cá, foca aqui no papai. Beleza, é o PU desse título aqui, tá? Cadê minha HP12C? Ah, agora eu tenho que voltar aqui pra cá, eu tenho que minimizar de novo. Não, perdi HP! Vamos de novo, tenha fé, papai, tenha fé que eu vou voltar ela aqui de novo. Vamos voltar HP aqui, vamos ter que botar de novo HP aqui de novo. Que vai fazer sentido no meu exemplo. HP12C, ok. 11C não vai dar, né? Não, 11C é do engenheiro, não é do pai, não. 12C, deu. Aqui, então, esse emulador que o pai usa, fechou, tá aqui HP, tá, beleza, tudo certo. Aí, olha só o que nós vamos fazer, olha só essa sacada. Esse título, ele vai a leilão, você comprou o título, é teu e tal, e aí mudou o mercado, você vendeu ele com ágio. O que é vender com ágio, tá? Vamos botar um ágio nele. O que é o ágio? Ágio é aumentar o preço do título. Então, quanto que é o preço de um título? 890. Vamos fazer um ágio aqui que ele vai custar 930. Concorda que tem um ágio? Saiu de 890, foi para 930. Tem um ágio nesse título. Ah, pai, tem um ágio nesse título. Mas todo título no vencimento vale 1.000. Esse é o valor de face, é o valor nominal do título. Ok, então nós aplicamos um ágio no título, porque ele sai de 890 vai para 930. Aí você vende para o mercado. Se essa era a taxa de juros, qual que passa a ser a nova taxa de juros? Bom, agora nós vamos pegar uma taxa de juros que vai pegar o 930 e transformar em 1.000, né? O que vai acontecer com a taxa de juros? 7,53. Ou seja, se o título é negociado com ágio, o título é negociado com ágio, no caso é CLFT, eu espero que um retorno abaixo da Selic. Olha só, não reduziu a taxa de juros? Olha o que aconteceu com a taxa de juros, de 12 para 7. Então eu aumentei o preço do título, ágio, 890, para 930. O que aconteceu com os juros, a rentabilidade, a taxa de juros do título? Saiu de 12, foi para 7,50. Ou seja, eu vendi com ágio e eu tive um retorno abaixo da taxa de mercado. Agora, se eu tivesse vendido com deságio, obviamente ia ser o contrário. Se eu faço 890, 630, vai aumentar a taxa. Então, esses caras são inversamente proporcional. Isso é usado lá na LTN também. Na LTN fala o que vai acontecer se aumentar o valor do título, o valor da taxa de juros. Exemplo, eu tenho uma LTN que vale 1.000 no final. E está sendo negociada um deságio aqui de, vamos botar aqui, de 15% sobre o valor de face. 1.000 aqui, pronto, 1,15 divide 869, 869. Quem compra esse título está ganhando 15%. O que acontece se a gente reduzir a taxa de juros? Ora, vamos reduzir a taxa de juros para 10%. O que vai acontecer? O título sempre vai valer 1.000 no final. Se eu reduzir para 10, 1.000, enter, 1,1 divide, vai valer 909 aqui, ó, peraí. 909. Então, olha só que loucura. Nós fizemos o quê? Uma redução na taxa. Ela sai de 15 e foi para 10. O que aconteceu com o PU? Saiu de 869 e foi para 909. Então, você tem uma relação inversa PU com taxa de juros.
Quando o PU aumenta é porque a taxa caiu. Quando a taxa cai é porque o PU caiu. Liberta, papai. Aprendeu isso agora? Faz sentido para vocês aí? Manda aí no chat se tá entendendo. Tá entendendo aqui a diferença? Vamos ver se a galera tá falando alguma coisa aqui. Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo, que bacana então, sim, Caroline, fiquei muito confusa desse negócio de ágio e deságio, mas você entendeu? É, Mayla, por isso que eu tô desenhando aqui, porque as pessoas ficam confusas mesmo, mas faz sentido, né, porque se tu olhar aqui, ó, o título teve ágio, ó, ele saiu de 869 e foi para 909, então isso aqui é um ágio, só que as pessoas acham que ágio, ela tá ganhando, né, só que o ágio é do título, não é do investidor. Então, se o título teve um ágio, quem compra ele tomou um ferro. Por quê? Porque ele pagava 869 para ganhar 1.000. Agora ele tem que pagar 909 para ganhar os mesmos 1.000. Ou seja, ele tem que pagar mais para ganhar o mesmo 1.000. A rentabilidade dele caiu. Ele perdeu o investimento aqui. Então, o ágio desfavoreceu. Faz sentido ainda? Entender agora? Entenderam o porquê do ágio, deságio, essa coisa vai ser inversa? Ágio e deságio, olha pro título. Se o título ficou mais caro, é ruim para quem compra. Porque eu quero o quê? Eu quero um título mais barato, né? Então é sempre inversamente, beleza? Muito bom, muito bom. Matamos essa parte de título público, tá? Que é uma parte bem confusa. Por quê? Porque é uma parte que envolve interpretação, entendimento, né? Tem a partezinha de decoreba ali, mas aqui envolve a parte de entendimento, que é muito importante. Ainda ficou alguma dúvida nessa parte aqui, gente? Olha lá, alguém falou, repete alguma coisa. Deixa eu ver aqui que apagou aqui, peraí. PU, quando a taxa de juros cai, repete o PU aumenta. Vou fazer o PU aumenta e o PU cai. Posso fazer o que a gente quiser com o PU, por exemplo. Ó. Opa, vamos voltar aqui. Ó. Vamos fazer os dois, ó. Aqui tá 1.000 e aqui tem 900. Vamos fazer a primeira mudança que o PU vai para 850 para ganhar o mesmo 1.000. Pai, é sempre 1.000 no vencimento. Então essa é a primeira mudança. A segunda mudança, nós vamos pegar o PU de 900 e vamos levar ele para 950. Ok? Então, primeira, vamos avaliar qual é o nome, o que está tendo, onde está tendo ágio e deságio. Se o PU sai de 9 e vai para 850, houve ágio ou deságio? Deságio. Então aqui a gente está falando de deságio em relação ao PU. Agora, aqui de 900 para 950, ágio, certo? Então tá tudo certo, até aqui todo mundo sabe fazer. Beleza. Agora vamos pensar qual é a melhor opção para o investidor. O que o investidor prefere? Pagar 900 para ganhar 1.000 ou pagar 850 para ganhar 1.000? Óbvio que é melhor você pagar só 850 para ganhar 1.000. Então aqui a taxa de retorno é maior. Essa daqui é a nossa preferência. Esse aqui é a melhor opção. Então aqui melhorou. Quando você tem deságio, é melhor. Aumenta, ao invés de botar a melhor opção, aumenta a taxa de retorno. Aumenta a taxa de juros. Uma elevação da taxa de juros. Por quê? Porque os juros que transformam 850 em 1.000 é o maior do que os juros que transformam 900 em 1.000. É isso. Agora aqui é o contrário. Se eu pagava 900 para ganhar 1.000, agora eu preciso pagar 950 para ganhar o mesmo 1.000, é porque houve uma redução na taxa de juros. Então isso é inversamente proporcional. Entender agora? Vê se faz sentido aí todo mundo aí. Então vê aí, né? Pararararara, né? Claro, o prazo permanece, né? Nada mais muda aqui no mercado, nesse exemplo aqui lindo, maravilhoso. Não muda, a gente comparar prazos diferentes é outro título, tá? Fechou? Ótimo, perfeito, Redmi. Vamos embora então. Vamos seguir então, fechamos os títulos, vamos virar essa página e vamos para outras coisas, tá? Quando a gente vai falar em investimentos, né? Nós temos lá, vou botar aqui, né? O investidor tem um dinheiro e ele quer colocar esse dinheiro, que ele pode estar em dúvida em colocar em renda fixa ou ele pode colocar esse dinheiro em renda variável, né? E claro que a gente viu depois também que tem os derivativos. Vamos focar primeiro em renda fixa e renda variável. Quando eu falo em renda fixa, qual é a grande atratividade de uma renda fixa? Uma renda fixa, qual a grande diferença de renda fixa para renda variável, tá? Quando você compra um título de renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Isso é renda fixa. Renda fixa, papai, você pega o dinheiro e
empresta esse dinheiro. Empresta para quem? Bom, eu posso estar emprestando para o governo. Aí eu estou comprando um título público. Eu posso estar emprestando para uma empresa corporativa. Aí eu estou comprando uma debênture, uma nota promissória. Não, eu posso estar emprestando meu dinheiro para um banco. Posso. Aí eu posso estar comprando um CDB, eu posso estar comprando uma letra financeira, eu posso estar comprando, enfim, uma LCI, uma LCA, né? Não, eu posso estar emprestando para uma companhia, uma CIA de securitização. E aí, nesse caso, para nossa prova, eu estou comprando um CRI, eu estou comprando um CRA, né? Que vai lá para o imobiliário, agronegócio. Então, notem que na renda fixa, você sempre está falando de empréstimo. Lá em renda variável, você não está falando de empréstimo. Em renda variável, deixa eu botar um pouquinho mais embaixo aqui, para a gente ganhar espaço. Ó. Quando eu falo em renda variável, você não empresta, você compra, né? É diferente, você compra. Você vira sócio. Compra na ideia de sócio. É isso que acontece em renda variável. Então, quando você vem aqui em renda variável, você vai comprar. Agora, como é que eu compro um pedaço de uma empresa? Para nossa prova, através da compra de uma ação, né? Então, eu compro uma ação. E aí, essa empresa pode ser uma empresa pública, né? Por exemplo, o governo. Eu posso estar comprando uma empresa do setor de banco, eu posso comprar uma empresa de varejo, uma série de empresas, mas eu passo a ser sócio nessa empresa, tá bom? Então essa é a principal diferença de renda fixa para renda variável. Lembrando que para nossa prova a gente tem também as DRs, tá? Que depois eu falo sobre elas também, que são, na verdade, a DR é um tipo de ação, né? Então ela é um tipo de ação. Vou botar ela ali para a gente discutir depois. Depois a gente tem essa DR aqui. Tá, ok. Bacana, então, fechamos aqui até agora. Agora, presta atenção, imagina que você vai emprestar um dinheiro agora. Eu tô aqui olhando aqui para esses roxinhos. Oi, Aline! A Caroline, a Ana Paula tava ali com o dedo na boca, Ana Paula tá pensando. Caroline de Olinda, Pernambuco, os bonecão de Olinda. Ok, aqui, é o frevo. Ó, eu vou pedir um dinheiro emprestado para esse povo. Se eu for pedir dinheiro emprestado para vocês, né? Primeira coisa, não se empresta dinheiro, né? Se você emprestar para parente, você vai perder até o parente, perde tudo, né? Perde dinheiro, perde o parente. Mas é que você quer emprestar. Todo mundo que empresta, ele precisa saber de duas coisas. Quem vai emprestar um dinheiro? Ele precisa saber quando ele recebe esse dinheiro de volta e quanto que ele vai receber. Então, o quando está relacionado a prazo e o quanto está relacionado à taxa de juros. Sempre, né? Então, esse é o foco de renda fixa. Uma renda fixa, ela tem um vencimento e ela tem uma taxa de juros. De maneira geral, é assim que funciona, né? Você tem um vencimento e tem uma taxa de juros acordada entre as partes. O cara fala que vai pagar e você vê se aceita e tá tudo certo. Então, essa é a sacada quando a gente fala em renda fixa. Lá em renda variável, quando você compra uma empresa, você não está no foco de ganhar o que se ganha em renda fixa, que é o quê? Juros, né? Taxa de juros. Lá em renda variável, o que você quer ganhar é uma palavra chamada lucro. Lucro. Né? Então, você está focado no lucro que essa companhia vai dar, que aí nós chamamos de dividendos, né? Os payouts que essa empresa vai fazer. Então, você está focado em lucro. Por que é variável? Porque a empresa pode não dar lucro. E mesmo que dê lucro, ela pode não distribuir, embora a lei das SAs obriga uma distribuição de, no mínimo, 25% do lucro líquido. Mas ela pode não dar lucro, pode dar prejuízo, não tem. Então, esse renda, ela vai variar. Você não tem a certeza da renda. Por isso que a renda é variável. Lá em renda fixa, não. Combinou com um cara? Ah, mas professor, eu combinei que ele ia me pagar o IPCA. O IPCA variou. Primeira coisa, Satanás, não existe variou, não varia, né? O que houve uma oscilação do IPCA, mas você não deixou de receber IPCA. Uma variável que seria assim, ó, no mês recebe IPCA, no outro Selic, no outro recebe dólar. Isso é uma variação. Agora, a oscilação, tudo bem, ela continua sendo renda fixa, tá bom? Tudo certo, bacana então. Quando você vai olhar lá para a renda fixa, lá de certa forma,
O risco muito grande que está associado é um risco de calote. Lá no módulo 7 a gente vai aprofundar isso, mas agora eu vou dar uma palavrinha sobre esse risco, né? Que é o quê? Você coloca dinheiro no governo, coloca na empresa, coloca no banco, coloca esses caras quebram. E se esses caras quebram, não devolve o seu dinheiro. Então aqui você tem um risco muito grande de não receber de volta o seu dinheiro, que nós chamamos de risco de crédito, né? Que é tomar um calote, papai. Bacana. Em renda variável, não tem risco de crédito, porque você não emprestou. O calote só acontece se empresta. Ah, fulano tá me devendo. Beleza, se ele não te pagar é calote. Agora, você não pode comprar uma empresa, eu comprei Americanas e tomei calote. Não, Americanas não falou que ia devolver o seu dinheiro. Se você quer o seu dinheiro, você tem que ir lá no mercado secundário, acha um outro trouxa para comprar Americanas e fala, quer comprar Americanas? Eu quero. Vendeu para ele. Mas não é Americanas que vai devolver o seu dinheiro, não foi um empréstimo. Então, ninguém toma calote porque comprou a ação da Oi e a Oi derreteu. Ninguém tomou calote. O calote está em comprar uma debênture da Americana. Aí toma calote, papai. Tomou calote a debênture da Americana. Por quê? Porque a debênture é um título de renda fixa. Onde vai estar associado isso? Tá certo até agora? Tudo bem? Ok. Bacana. Agora presta atenção. Para esses caras que têm calote, principalmente os caras, na verdade, né? Unicamente os caras associados a banco, caras ligados a banco, mercado de banco, existe um fundo que vai proteger esses caras que se chama Fundo Garantidor de Crédito, que vai proteger o cara em relação a risco de crédito, que é não tomar calote. Papai, tá entendendo? Então o FGC é algo ligado a bancos, Banco Central em geral. Então, presta atenção. Aqui tem FGC? Não, porque não tem calote. Por que precisa de um FGC? Se o cara nunca tem que devolver o seu dinheiro, você comprou a ação, você virou sócio, papai, e não credor. Credor é quem empresta. Sócio tá do lado. Tá entendendo? Você tá do outro lado do balcão. Então aqui não tem. Agora, pra cá, título público tem FGC? Não. Empresas, debênture, nota promissória? Não. CRI, CRA? Não. O FGC está vinculado a títulos de banco. Faz sentido isso? Ok. Agora, olhando então para o nosso querido FGC, o que está coberto pelo FGC? Tudo ligado ao banco. A conta corrente. Começa lá da sua conta corrente, né? E aí você vai passando, presta atenção. Passa pela caneta de poupança, né? Aí você passa pelas letras. Não, primeiro vamos depósito a prazo. CDB e RDB, que são os depósitos a prazo. Aí as letras, ó. LCI, LCA, LH, tá bom? Letras LCI e letra de câmbio, tá? Então presta atenção que é aqui que tá os peguinhas, tá? Essas são as letras e por último, não menos importante, que vem caindo bastante, operações compromissadas. Realizada pós 2012, tá? O que é operação compromissada? É assim, ó, eu te vendo essa caneta, me vende essa caneta, estou te vendendo essa caneta e vou te vender ela, sei lá, por R$100. E você tem o compromisso de me revender ela, trazer, eu quero comprar ela de novo, daqui um ano por 110. Então, isso é uma operação compromissada. A operação compromissada é um título que o banco vende para você, você comprou o título, mas você é obrigado a vender de volta para o banco numa determinada data. É um compromisso entre as partes, ok? Você não precisa saber o que é uma operação compromissada para a prova, mas você tem que saber que as operações compromissadas, e aí ele pode usar essa data, mas você vai ter peguinha pós 2013. Não, só vai aparecer isso aqui na tua prova, tá? Pós 2012, operações compromissadas estão cobertas, tá? Onde estão os pegas do FGC? Os pegas do FGC está... Primeiro pega, ó, note que essas letras estão cobertas, então tem um monte de letras que não estão cobertas e que você pode cair.
L-Lig, por exemplo, aparece, ó, letra imobiliária garantida. Então você vai ler o nome e fala assim, nossa, essa letra tá garantida, hein? Nossa, tem uma garantia. Mas a garantia eu sou Joe quem é a casa, papai. Não tem nada a ver com FGC. Esse G aqui não é esse G, não fica se achando. Esse G é com imóvel. Letra financeira, também não. Letra imobiliária, não estão cobertos. Então, esses caras aqui não contam com cobertura, tá bom? E muito importante também o peguinha dos fundos de investimento. Ó, fundo não está coberto pelo fundo. Então, esses pegas que o cara vai associar aqui, ó, o cara associa o fundo com o fundo e acha que está coberto. As letras garantidas aqui com o G lá, né? Não estão cobertas, tá? Essas letras aqui somente que estão cobertas, beleza? Lembrando que essa cobertura é de 250 mil por CPF, com limite de R$1.000, 1 milhão. 250 mil, 1 milhão, tô muito pobre, né? R$1.000 é para pobre, 1 milhão em a cada 4 anos. E para fechar com chave de ouro, existe um CDB de bancos pequeno e médio que se chama DPGE, que é um depósito a prazo com garantia especial. É um CDB que possui uma cobertura de 40 milhões pelo FGC. FGC, então, cobre ele em 40 milhões, o DPGE. O nome já fala, depósito a prazo com garantia especial. Então, esse G é especial. Isso aqui é a garantia ordinária e aqui está a garantia especial, que é do FG, do DPGE, beleza? Fechou? Dúvidas dessa parte aqui, vê se ficou alguma dúvida para mim indo. Eu vou perguntando, tem dúvida, né? Claro, dúvidas mais complexas, anota no final, papai abre os microfones, tá? Dessa parte aqui, alguma dúvida? Coi, vamos coi, Dani, vamos! Olha assim, pediu, vai. Vou no COI, explica por favor, ainda pediu por favor ainda, não tem como não explicar, né, Dani? COI. É um motivo aí de vários escândalos da XP, né? Não é só XP, os caras empurram essa porra em todo mundo, essa coisa aqui. Vamos entender o COI, né? Então, a gente pega aqui, ó, olha lá, nesse cenário que eu fiz aqui, ó, renda fixa e renda variável, alguém lá teve uma ideia genial que é o quê? Ele pegou lá, imagina se eu criar um produto de investimento que ele tem parte em renda fixa, mais parte em renda variável, mais parte de um betzinho, que todo mundo adora o betzinho, não é? É, o joguinho do tigrinho, apostar no teu time vai fazer... Os caras apostam, meu time vai ter 22 escanteio e 5 lateral. Meu Deus do céu, é loucura, papai. Por quê? Porque as pessoas querem atalho, as pessoas não querem isso aqui, né? Por que as pessoas aqui... Olha, vocês estão tudo se fudendo aí, tudo fudido. E eu falei que vocês têm que dar 30 dias para passar na prova. E muitos de vocês estão com a sensação de que 30 dias não vai ser suficiente. Fala a verdade. Muitos estão falando, nossa, 30 não vai dar não, tá muito apertado e tal. Não vai ser fácil. Aí tem um cara que diz que é professor de certificação, tem vários, que fala assim, ó, passe na prova em 15 dias. Que mentira, papai. Isso aí é para levar dinheiro dos trouxas. Isso é levar dinheiro pros trouxas. E mais, você vai passar a prova de 15 dias e não tem nenhuma live. Não tem. Ah, gravada, nem gravada tem, não tem. Tem Renan? Não tem. Grupo? Não, você nem sabe o celular do professor. Como é que você vai ter o celular do professor? Você é maluca? Esse é o cara que diz que passa você em 15 dias, você acredita? Mas as pessoas gostam disso, não é? As pessoas gostam de mentiras, né? As mentiras, os contos de fada, né? Então isso existe no mercado financeiro, né? Ai, ganhe 10. É muito louco, né? O cara vai lá, acredita nesse conto de fada e depois quer lá brigar com o cara do Bitcoin que tá prometendo 10% de juros ao mês sem risco. Sabe que isso não existe, né? É passar esse CPA também em 15 dias é uma exceção e não é uma regra. Eu não vendo exceção, eu vendo regras. E o mercado foi nessa linha, né? De forma organizada, de forma estruturada. Aqui com essa fusão, papai, ó. Depois de juntar todos esses caras junto, nasce quem? O COI, olha só, que é o certificado de operação estruturada. Então eu vou estruturar um COI para vocês entenderem como funciona, tá bom? Ele é bem simples, é um betzinho ligado ao mercado financeiro, tá? Vamos lá.
Vamos fazer um COI aqui. Então, por exemplo, tá? Vamos imaginar agora, vamos pegar hoje, cenário de hoje, tá? Você sentou na frente do seu gerente e é o seu cenário de hoje. Vamos pegar um indicador, eu vou usar o Ibovespa. Eu podia usar qualquer indicador, depois eu explico, tá? O Ibovespa hoje está mais ou menos 126 mil pontos. Essa é a pontuação do Ibovespa hoje, ok? Vamos imaginar aqui que a Selic hoje, ela está no valor de 10%, para facilitar a minha conta aqui, 10% ao ano. Então, esse é o cenário hoje, ok. Aí você chega lá no banco, eu quero investir, o gerente ganha uma comissão maior do banco, não. O banco não muda se vender A ou B, né? Mas lá na corretora de investimentos, os caras que falam que é isentão, às vezes muda. Né? Então, fala assim, ó, meu, se empurrar no COI, você ganha mais. Então, beleza, vamos empurrar um COI aqui para esse cliente. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai estruturar esse COI para ele? Tá? Ele vai lá, ó, vou investir num COI. Então, como é que vai estar estruturado esse COI? Vamos estruturar um aqui, ó. Ponto. Primeira regra, ele vai ter um prazo, né? Que ele vem lá da renda fixa. Ele tem um vencimento esse COI. Então, nós vamos fazer uma aposta daqui a um ano. Tá bom. Então, é um COI com vencimento daqui a um ano. Beleza. Quais são as condições desse COI, tá? Condição. Então, vamos botar aqui, ó. Condição e o benefício. Tá? E a renda. Vou botar renda aqui para ficar certinho. Condição e uma renda. Então, você estrutura um COI que é assim, ó. Se o Ibovespa for maior do que 10%, tiver uma valorização maior que 10%, você vai receber... Vou botar aqui primeiro menor, depois eu ponho maior, tá? Vamos imaginar que o Ibovespa valorizou menos de 10%. Você vai receber, sei lá, 7% ao ano. Se o Ibovespa valorizar entre 10%... Vou pegar aqui, peraí. Aí. 10%, Ibovespa maior que 10% e menor do que 15%. Você vai ganhar 12% ao ano. Se o Ibovespa for maior que 15%, você vai ganhar, se maior ou igual a 15%, sei lá, você vai ganhar, vamos botar aqui, 180% do CDI. Pronto, é isso. Então, isso aqui é um COI, que eu inventei agora, tá? Então, o COI, ele vai ser nessa estrutura, onde você tem condição e você tem lá o rentabilidade. Então, nada mais é do que uma rentabilidade que vai depender do futuro, né? Esse futuro pode ser uma oscilação do Ibovespa. Eu poderia, ao invés de estar falando de Ibovespa, poderia estar falando do dólar. A gente pode apostar para onde vai o dólar, pode apostar para onde vai o Ibovespa, a gente pode apostar onde vai a Selic. Normalmente você aposta coisa que é difícil de prever. A Selic do final do ano é mais fácil. Faz uma aposta para onde vai o IPCA, ok? Então essas são as apostas. Então você tem algo que é um indicador se você ganhou ou não. E a partir disso você tem uma rentabilidade. Então o que vai acontecer? Aí, claro, quem for fazer ceia vai precisar calcular a rentabilidade do COI. No caso do CPA 20, não, só entender como funciona, tá bom? Lá no CEA você vai precisar. Então, não precisa pensar em cálculo. Então, vai acontecer, ele vai te dar um cenário lá no CEA lá. Então, o que aconteceu no dia do resgate? Após um ano. No resgate. Após um ano. Aí ele vai dar lá um cenário. O Ibovespa fechou em 132 mil pontos. Pronto. O que você tem que saber é o que aconteceu com o Ibovespa daqui para cá. É ou não é? É claro que, de novo, você não vai precisar calcular, né? Só tem que entender a questão. Mas lá no CE você vai precisar calcular. Então, você vai ter aqui, ó. Bom, se o Ibovespa saiu de 126, né? 126 e foi para 132, houve uma valorização de 4,76, né? Opa, 4,76, tá? Na tua prova, CPA 20, você vai ganhar isso aqui prontinho. Você não vai ganhar a variação do Ibovespa. Lá no C, você tem que calcular esse 4,76. Assim, ó, o Ibovespa subiu 4,76, né? Então, se subiu 4,76, você vem na tabela e fala, opa, é menos que 10? É menos que 10. Quanto é que o cara ganha? 7% ao ano. Ah, não, o Ibovespa foi de 126 mil para 136 mil pontos. Aí, na tua prova, de novo, o CPA 20 já vai vir calculado. Aqui eu vou fazer já direto. Você já está aprendendo, paga um curso de CPA 20 já ganha do CEA. 126 para 136. Nesse caso, oscilação de 7,94. Ainda é pouco, né? Vamos aumentar essa oscilação aqui. Vamos botar um Ibovespa maior aqui, peraí.
Eu queria um exemplo melhor. Deixa eu pegar um exemplo melhor aqui. Vamos botar que o Ibovespa foi para 142 mil pontos. Então, 126 mil, enter, 142, variação 12,5%. Então, aqui, 12,70. Fala assim, olha, Ibovespa valorizou 12,70. Vem na tabela, tá aqui 12,70, o cara vai ganhar 12% ao ano. Então, isso é um COI. Então, o COI, o que vai mudar de um COI para o outro? É o valor da aposta que a gente vai. O que a gente está apostando? Está apostando em Ibovespa? É um COI da Bolsa de Valores, é um COI do Ibov, é um COI do IBRX, é um COI que a gente está olhando para o euro. Então, esse cara é o indicador. É quantos gols teu time fez, é o escanteio, é o jogo que a gente está assistindo. E o que eu tô ganhando, esse aqui é o múltiplo, é o quanto tá pagando. Esse aqui é o quanto tá pagando. Então, bate aqui e vem para cá. E o que é importante do COI? Ele é tributado como renda fixa, tá? Então, o COI vai ser tributado como renda fixa, beleza? Então, ele não é tributado como renda variável aqui, vai ser tributado como renda fixa. Aí segue aquela nossa regra lá da tabela, né? De 1 a 180 dias, que vai pagar 22,5%, 181 a 360 vai pagar 20%, 361, 720 paga 17,5% e mais de 2 anos vai pagar 15%, ok? Então vai ser tributado como renda fixa, segue a vida aqui, que bacana, né? Ok, beleza? Fechou? Prazo mínimo. A lei não obriga, tá? Em geral, no mercado hoje é 360, para tua prova não tem prazo mínimo. Prazo mínimo que você precisa para tua prova é lá nas LCIs e LCAs, tá? LCI e LCA. Aqui a gente tem que brincar com prazo mínimo. Deixa eu só apagar aqui, ó. LCI e LCA. Agronegócio e imobiliário, tá bom? Então, esses títulos, primeiro vamos fazer uma revisão geral de LCI e LCA, tá? Todos esses títulos aqui, eles têm uma destinação. LCI, como o nome já deixa claro, imóveis. LCA, ele vai para agronegócio, tá? E o pai ensina o quê? Toda vez que o investimento tem a ver com casa ou mato, o que vai acontecer? Casa ou mato, pessoa física não vai pagar IR, né? Então é assim, na LCI, na LCA, letra hipotecária, letra imobiliária, CRI, CRA, todos esses títulos que tem a ver com casa e mato, pessoa física não vai pagar IR, tá bom? Tirando poupança, tirando os títulos que não tem a ver aqui com casa e mato, que não paga IR, é a debênture incentivada. Mas no próprio nome dela já deixa claro, ó, tem incentivo, tá bom? Vai ter incentivo, ok? Vamos lá? Deixa eu seguir aqui então. Então, LCI e LCA, você precisa se preocupar na prova com o prazo mínimo, tá? De LCI e de LCA. Vamos lá, qual é o prazo mínimo que a gente vai trabalhar com a LCA? Ah, só faltou aqui, né? FGC, garantido também pelo Fundo Garantidor de Crédito, que a gente já falou lá atrás, tem vínculo, tá? Agora, antes eles tinham os prazos de 90 dias, agora é assim, ó, LCA, LCI, tá? LCA é um prazo mínimo de 9 meses e LCI 12 meses, tá? Ainda não tá caindo na prova. Isso aí já mudou a legislação, mudou na Anbima. Eu não tenho falado, se for pegar no curso, eu não regravei isso aqui, tá? A gente tá trabalhando lá com prazo mínimo de 90 dias ainda, tá? Então, assim, é o problema, porque o que acontece? A Anbima antes ela era muito legal porque ela falava o seguinte: toda mudança de legislação pode ser cobrada somente 6 meses depois de... Beleza. Agora a Anbima faz assim, ó. As mudanças de legislação podem ser cobradas 6 meses ou antes, se assim eu quiser. Então é um diabo. A gente fica à mercê dela, tá bom? Então é uma bosta, entre aspas. Eu não regravei porque ninguém ainda pegou questões novas atualizadas. Na hora que pegar, eu vou lá regravar e aviso vocês, tá? Então, pai, se cair 90 o que eu marco, você vai marcar 90. Pai, e se cair 90 e os novos prazos? Não vai. Porque se tá caindo a de 90, é porque não atualizou. E o cara nem sabia que ia mudar para isso aqui. Então não vai ter nas outras alternativas, tá? Ou vai ter 90 dias ou vai estar com as novas. Se tiver com as novas, ok, segue a vida. Mas em geral, foquem no 90, que é o que deve cair na prova de vocês, tá bom?
ok? Mas eu tô puxando aqui porque em algum momento eu acredito que essas questões novas vão aparecer, mas eu acho que é bem remoto. Pelo que eu sei, essas mudanças mais pontuais, ela não reflete muito da prova, não. Demora para eles atualizar as questões ali, tá bom? Ok. Então, LC e LCA também, título de crédito, renda fixa, fechou isso aqui, bacana. Fechou o COI, mais alguma dúvida aí, galera? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver, põe aqui. Vamos ver. O que a gente pode revisar agora? Vamos revisar as DRs? Vamos revisar as DRs. Vamos fazer a DR aqui, então. Vamos lá. Quando a gente fala em ações, então aqui eu tenho ações. Vamos ver um pouco como funciona ações aqui e a gente vai em DR, tá? Então, tem aqui uma empresa, aqui tem uma SA, uma sociedade anônima, tá? Cursos Edgar Abreu, sociedade anônima. Eu vou pegar o meu capital social, que é o quanto a minha empresa vale, tá? Esse capital social eu vou dividir em pedacinhos. Ok. Então, imagina que essa empresa aqui é 100% minha. Edgar, ele é o único dono 100% de todas as ações. Quando eu pego o meu capital e coloco à venda, eu passo a ter ações que são distribuídas no mercado, estão à venda, ok? Primeiro, obviamente, como eu vou vender valores mobiliários, porque ações são valores mobiliários, eu tenho que pedir lá a autorização para CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Autorizou, vou fazer a oferta pública desses meus valores mobiliários, certo? Esse meu pedaço dessa minha empresa aqui, que é essa ação, ela é ofertada ao mercado e vem aqui investidor, que pode ser pessoa física, pode ser um fundo, pode ser um banco, tá? Então aqui nós temos diversos tipos de investidores que vêm aqui, colocam o seu dinheiro e em troca da compra da ação. Preste atenção que ao colocar o dinheiro dele aqui, esse dinheiro vai parar lá no cofre da empresa, aqui, e a empresa vai se capitalizar com essa grana aqui, ó. Nesse momento, nós dizemos que esse negócio está acontecendo no mercado primário, que a empresa está arrecadando essa grana aqui, vai parar no cofre da minha empresa, no qual eu sou sócio. O que vai acontecer? O Edgar deixa de ter 100% da empresa e o Edgar passa a ter, sei lá, 70% e o mercado pulverizado tem os outros 30%. Abrir mão de 30% da minha empresa, do meu capital social, em contrapartida, enchi os cofres da minha empresa. Tudo certo? Essas pessoas que compraram a ação ali, pessoa física ou jurídica, não importa, no momento que elas quiserem vender essa ação, elas vão lá na Bolsa de Valores procurar outro investidor que deseja comprar essa ação. Essa operação aqui está gerando para esse cara o que nós chamamos de liquidez, que é tipo, não quero mais investir nessa empresa, eu quero meu dinheiro de volta. Ele vai lá na Bolsa de Valores para fazer essa operação. Essa operação que acontece na B3 é no mercado que nós chamamos de mercado secundário, né? Por quê? Porque ele está gerando uma liquidez para esse investidor, que é o segundo, é o terceiro, é o quarto, não importa, tá? Notem que no mercado secundário eu tenho um detentor da ação que vende para outro cara. Então, nesse caso, não tem dinheiro que vai parar na ação da empresa. Se eu comprar agora uma ação do Banco do Brasil, não vai nenhum real para o Banco do Brasil. Se eu comprar uma ação do Itaú, não vai nem R$1 pro cofre do Itaú. Ah, pai, mas por que o banco quer que tu compre a ação dele? Porque, claro, quanto mais gente querendo comprar aqui, o banco vai fomentar o aumento de pessoas que compram, vai aumentar o preço, porque vai ter um leilão, mais gente para comprar, há uma tendência de valorização da ação. Então, o que o banco espera é a valorização do preço da ação. E por que o controlador espera? Ora, se eu tenho 70% da empresa e cada ação vale R$10, e depois de um tempo elas foram para 15, olha o quanto eu ganhei. Eu ganhei 50% do que eu tinha do meu capital social. Eu estou mais rico. Quando você vê aquela coisa, os homens mais ricos do mundo, Elon Musk, as pessoas não saem lá, pegam lá a casa do Elon Musk e saem comprando. Quanto é que custa esse relógio? Não. Eles pegam quantas ações ele tem e quanto que vale a ação. Por isso que você vê de vez em quando, fulano passou fulano nos mais ricos do mundo. Por quê? Porque o valor da ação se desvaloriza, o cara perde patrimônio. O valor que ele tem em patrimônio reduziu. Se a ação valoriza, ele ganha patrimônio, né? Aí fala, olha, a empresa perdeu 2 bi hoje. Não, esse dinheiro não é que não existe. Ele está no preço da ação. Só vai realizar se ela vender.
Ok, então esse é o mercado de ações, certo? Quando uma empresa resolve abrir o capital, ela sai de SA fechada, que é uma empresa com poucos donos, e ela vira uma SA aberta. Ok, nessa troca de SA fechada para SA aberta aqui, ela escolhe um lugar para ela negociar a bolsa dela. Que se for no Brasil, só existe uma única bolsa, pelo menos por enquanto, no Brasil, que é a famosa B3. B3, que quer dizer o quê? Bolsa Balcão Brasil. Ok, lá as ações estão negociadas, a minha empresa está oscilando lá. Mas imagina que por algum motivo eu quero captar dinheiro também no mercado americano. Então o que eu posso fazer? Eu não posso pegar o meu capital social e lançar um novo capital social no mercado americano, porque aqui está o meu capital social, ó. Então eu quero vender lá nos Estados Unidos da América, tá? Então o que eu faço? Eu pego algumas ações que eu tenho na B3, eu tiro de circulação, eu faço uma transformação. Entra a ação e vira uma DR. Então eu transformo em outro tipo de título que nós chamamos de Depositary Receipt, e essas DRs, que são títulos lastreados em ações, é o que eu posso negociar em outro país. Então, eu não aumentei o meu capital social para poder captar nos Estados Unidos, tudo certo? Então, eu coloco as minhas DRs e eu estou listado lá nos Estados Unidos. Quando essa DR é negociada na América, ela recebe o nome de ADR. American Depositary Receipt. A mesma coisa acontece se uma empresa dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Argentina ou de qualquer lugar, quer captar no Brasil, ela vai emitir DR. Se ela já tem as ações dela, Microsoft, ela tem as ações nos Estados Unidos. Se ela quer captar no Brasil, ela vai emitir as DRs aqui. Quando essas DRs são negociadas no Brasil, vou botar Z porque é International, BDR, ok? Brasília Depositary Receipt. Então, a letra representa onde negocia. Onde eu estou negociando o título. No Brasil ou nos Estados Unidos, onde negocia, ok? Agora, a origem da empresa é de outro país. Ninguém lança BDR no Brasil tendo as ações negociadas no Brasil, porque se ele tem as ações, ele não precisa de DRs, ele já tem as ações. Então, quem lança BDR no Brasil? Apple, Facebook, Volvo, Volkswagen, empresas de outros países. Quem pode lançar a DR nos Estados Unidos? Empresas não americanas. Empresas do Brasil podem, empresas da Colômbia, empresas da Alemanha, do Japão podem captar lá. Por isso que vocês viram agora o movimento assim, ó. Na B3, por exemplo, nós temos ações da Gol, tá? Então a Gol aqui responde para CVM, porque ela é uma companhia listada. Mas o que a gente viu? A gente viu a Gol indo nos Estados Unidos da América pedir falência, papai. Na verdade, o que nós chamamos de RJ, recuperação judicial. Agora, como que a Gol, que está listada na B3, pediu recuperação judicial? Porque lá nos Estados Unidos elas têm as ADR da Gol lá. Então ela também é uma empresa listada nos Estados Unidos e responde também para a CVM nos Estados Unidos, que é a SEC, que é Security Exchange, não sei a tradução da SEC, mas é a CVM dos Estados Unidos. Então o que ela olhou? Nas duas, eu respondo para as duas legislações. Eu tenho que obedecer a legislação dos Estados Unidos para ter DR lá. Eu tenho que obedecer a legislação do Brasil para ter ações aqui. Ela podia pedir recuperação judicial em qualquer uma das empresas, qualquer uma das bolsas. Ela escolheu pedir nos Estados Unidos porque é melhor a lei, né? Dizem que a recuperação judicial no Brasil, você sabe como começa, mas não sabe como termina. Nos Estados Unidos a lei é melhor, é tudo mais claro. Em geral, a Latam fez a mesma coisa também, pediu lá nos Estados Unidos a recuperação judicial. Mas por quê? Porque tem DR. Se eu não tivesse DRs negociados nos Estados Unidos, eu não poderia pedir minha recuperação judicial de acordo com a lei americana, porque eu não tenho títulos negociados lá. Entendeu? Beleza? Manda lá então, manda aí, vê se vocês entenderam, alguma dúvida dessa parte. Vamos lá, eu entendia que a letra era a origem da empresa, foi difícil aceitar. Boa, Ana. Então a letra é onde é negociado, né? Vamos ver aqui, tem várias coisas aqui.
Tem gente pedindo opções, governança corporativa. Opções, a gente vai perder toda a nossa live de revisão falando de opções. E aí vai cair uma questão. São 3 no total de derivativos, vai cair uma, no máximo 2. Aí vamos ver os gráficos de opções? Eu acho que os gráficos valem a pena. Porque cai os gráficos, você já mata as opções. Os gráficos eu vou fazer para vocês então. Pode voltar na tela anterior, por favor, para eu ver? Claro que eu posso. Vê se é essa daí. Ok? Debentures. Podemos falar um pouquinho de debentures? Vamos falar de debentures, sim. Pode seguir. Debênture é importante, cai na prova também. Tá? Todos caem, né? É que não dá para revisar tudo, né? Senão vira uma aula de novo e fica grande. Então a gente reveza. Esse módulo é muito grande. Então eu já passei os principais focos, que é com certeza vai ter uma questão de títulos públicos na tua prova. Com certeza você vai ter uma questão lá falando de títulos de renda fixa básico lá, falando de FGC. Com certeza você vai ter alguma questão também falando ali de ADR ou BDR, entendeu? Então são alguns títulos que vão cair certo na tua prova. FGC, então eu vou passando por alguns que certamente vão cair, tá? Deixa eu pegar o gráfico, depois do gráfico, então vou fechar com o gráfico, tá? Eu vou fechar com os gráficos de opções. Vamos começar aqui com... Pode dar exemplo de perguntas ADR? Basicamente assim, Angélica, o que vai acontecer? Como é que vai cair na tua prova, né? Vai ter lá uma ADR. Quem é que emite ADR? Aí a brincadeira vai ser empresa, vai ter alternativa americana e vai ter alternativa não americana. E a segunda coisa que vai perguntar na mesma questão é onde se negocia. Aí vai estar Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos. Mesma coisa com BDR. Então, tua prova vai cair isso aqui. Se cair isso aqui, ó. BDR. Quem é a empresa que pode emitir BDR? É uma empresa brasileira ou é uma empresa não brasileira? Onde que negocia a BDR? Onde se negocia? Aí vai ter no Brasil ou fora do Brasil. Então, bem simples para as duas, né? Olha só que fácil. A letra A quer dizer local onde negocia. Então, A de América quer dizer que se negocia nos Estados Unidos. Primeiro ponto. Então, a letra B de Brasil quer dizer que se negocia no Brasil. Então, pronto, associei a letra ao local onde se negocia. Agora pensa comigo. Se eu estou negociando uma renda variável nos Estados Unidos, com certeza, né, essa empresa que está aqui, ela não pode ser americana. Porque se eu coloco uma empresa americana para vender renda variável nos Estados Unidos, ela vai vender ações. Então, se for americana, o que ela vende é ações e não DRs. Então, as DRs têm que ser para empresas não americanas. Esse cara vai vender DR. Aqui o mesmo raciocínio. Se é no Brasil local, com certeza a empresa não é brasileira, porque senão ela é emitir ações, né? Então, com certeza essa empresa é não brasileira, por isso que ela está emitindo DR. Faz sentido isso? Vê se clareou ali. Aleluia ali, vê se clareou ali quem falou, né? Quem perguntou? Pode deixar os exemplos das perguntas de ADR e BDR para não confundir. Angélica, vê se entendeu. Entendeu, Angélica? Perfeito, então, né? Vamos botar debênture aqui já, então, aqui, ó. Debêntures, tá? Então, as debêntures, né? O que acontece? A empresa precisa captar, uma empresa. Em geral, essa debênture é um título de longo prazo, né? Que é um título de financiamento de capital fixo, que a gente chama, tá? Então ela precisa de um dinheiro, quer pagar alguma dívida, alguma coisa assim, ela emite essa debênture, tá? E aí vem aqui o investidor, resolve comprar essa debênture, que qual é a debênture? É assim, ó, a debênture tá para a empresa, assim como o CDB tá para o banco. É a mesma coisa. O que é a debênture? Debênture é o CDB da empresa, né? Agora, presta atenção que loucura. Vem comigo. Quando você investe em um banco, aqui você tem uma garantia do FGC, né? Aqui você não tem, então tende a pagar mais juros porque você tem maior risco.
Ok, agora que tipo de risco você tem? Você passa a ter um risco dessa empresa vir a quebrar. Então, para isso, né, lembrando que ao comprar um título de renda fixa, é como se... Deixa eu fazer esse exemplo aqui, sempre facilita a vida das pessoas, né? Aqui eu tenho um banco, aqui está você na operação de crédito. Então, quando você vai pegar um empréstimo no banco, ou fazer um financiamento de uma casa, o que o banco faz? O banco exige normalmente garantias sua, né? Vai financiar um carro? Eu quero o carro como garantia. Vai financiar uma casa? Eu quero a casa como garantia. Pô, dependendo do valor, a gente vai ter um aval, um fiador, mas exige garantias da outra parte. Quando você compra uma debênture, você tem que ter garantias também, né? Que tipo, se a empresa quebrar, como é que eu faço para receber o meu dinheiro? Então, as debêntures têm as suas garantias, né? Quais são as garantias da debênture? Aí é aquela brincadeira do papai, ó. Real, flutuante, quirografária, refluxo e subordinada, né? Que o pai ensinou o refluxo, que todos os professores copiam isso aqui. Eu inventei isso aqui em 2009, 2010. Refluxo, minha apostila de 2010 tinha isso aqui. Todo mundo copia e não me paga direito autoral. Refluxo, a ordem. O que é essa ordem? Se a empresa vier a quebrar, quem é que... Imagina que eu tenho aqui um debenturista, né? Esse debenturista aqui, ele tem uma debênture que tem garantia real. Aqui eu tenho um outro debenturista e ele tem uma debênture e essa debênture dele tem uma garantia flutuante. Aqui eu tenho uma outra debênture e esse cara aqui tem uma garantia subordinada. E aqui eu tenho uma que tem uma debênture e a garantia dele é quirografária, tá? Dificilmente uma empresa vai ter as 4 tipos de debêntures emissão, né? Mas vamos imaginar que ela tem emissões diferentes de debênture. Quando isso acontece, a empresa quebrou, vai ter uma prioridade para recebimento. Então é tipo assim, primeiro, quem recebe? Governo, os empregados, governo... Então, no fundo, na prática não sobra dinheiro, né? Mas o cara que tem um imóvel, tem um bem, uma máquina da empresa, ele é número 1. Porque a garantia dele está atrelada àquele bem. Então, por mais que a empresa tá lá devendo outros credores, deve fornecedor, deve o banco, mas a minha debênture tem como garantia o imóvel dessa empresa, esse imóvel vai leilão, vai pagar primeiro esses debenturistas para depois ir para banco, fornecedor e outras coisas. Então a gente passa a ter preferência em relação a esses créditos nos demais. Então essa é uma ordem de uma fila. Então vem primeiro você, real, agora refluxo, flutuante. Você é o segundo, eu sou o segundo da fila. Quirografária, eu sou o terceiro. E quem está por trás? Subordinado a todos. Esse é o último da fila, só recebe, né, se acontecer um milagre, ok? Beleza, então assim acaba funcionando uma debênture, tá? E aí é importante também ligar na debênture é o seguinte, quando você vai pegar o dinheiro emprestado no banco, o banco vai olhar para você, dá uma vira para lá, deixa eu ver seu perfil, faz uma análise de crédito. E através dessa análise de crédito, ele vê um risco dessa operação e aqui, a partir desse risco, ele cobra uma taxa de juros, né? Essa é a relação. Ele decide se ele empresta ou não e cobra uma taxa de juros. Quando inverte, você passa a fazer o papel do banco e o cliente passa a ser a empresa, né? Então, você também deveria fazer uma análise do risco dessa empresa quebrar e, a partir desse risco, você ter uma taxa de juros que você exige. Então, esse é o cenário, né? Agora, o que acontece? Como é que você vai fazer uma análise de risco, né? Você nem tem conhecimento, às vezes, nem instrumento para fazer isso. Então, essas análises de risco, ela é terceirizada para as famosas agências de rating, que nós vamos falar sobre esses caras lá no módulo 7, a gente falar sobre as agências de rating, que elas vão dar uma nota da chance dessa empresa não pagar essa debênture, né? Nós vamos falar sobre isso, quanto mais para baixo pior, e aí você vai ter uma certa taxa de juros. Mas isso é assunto lá para o módulo 7, tá bom? O que é importante saber é que a debênture é para incentivar a empresa, de certa forma, né? Para a empresa captar, ela é uma concorrência da empresa não ter que pegar dinheiro em banco, mas o governo construiu uma lei que permite a empresa emitir debêntures incentivadas, tá? O que é debêntures incentivada? É um título
que essa empresa vai arrecadar dinheiro e esse dinheiro ela vai investir em infraestrutura que interessa o governo. Normalmente ligada a vias, rodovias, zonas portuárias. Então o que o governo fala? Cara, para que você se endivide, porque emitir debênture é se endividar, mas você vai desenvolver infraestrutura, eu vou fazer o seguinte, eu vou incentivar as pessoas a comprar a sua debênture. Então qual é o incentivo? Pessoa física não precisa pagar imposto de renda. Então, se eu tenho lá uma debênture de uma empresa A que está pagando 10% ao ano, e eu tenho uma empresa B que tem uma debênture incentivada. Professor, qual é a diferença? É que essa aqui é americana que emitiu debênture para poder aumentar as lojas. As lojas, é a Gol que emitiu debênture para pagar o avião, é isso. Agora, essa daqui debênture incentivada, puta, é a CCR Rodofia que vai fazer uma dupla, bacana. Então essa é a diferença. Então o que acontece? Se essa debênture também paga 10% ao ano e você, investidor, pessoa física, tem as opções, você vai vir para cá, né? Desde que elas tenham o mesmo risco, né? Mas você vai vir para cá, por quê? Porque aqui, esses 10% você não vai pagar imposto de renda, enquanto aqui você vai ser tributado, na mesma lei, 22,5%, chegando até 15%, tabela regressiva. Beleza? Bacana, então, né? A gente já fez, né? Módulo 7, né? Já revisamos o módulo 7 lá, parte de risco, já até agora eu me lembrei, né? Eu só resolvi as questões aqui, não fui eu que fiz a revisão. Quem fez a revisão foi o Renan, né? Sério, revisão, só resolvi as questões só. Acho que foi o Renan que fez as questões. Foi, né? Módulo 7 foi o Renan. Foi da semana passada até. Isso, fechou, né? Fechou aqui. Beleza, obrigado, viu? Tem come cotas debêntures? Olha, a gente come cotas. Pensa assim, para nunca errar, tá, Carol? Para comer cotas, tem que existir cotas. E cotas só existe em fundos. Então, se não falou em fundos, nunca vai ter come cotas, tá? Então, presta atenção. Nem todos os fundos têm come cotas. Mas tudo que tem come cota é fundo. Capite? Então, beleza. Então, só vai existir come cotas em fundos, embora nem todos os fundos tenham come cotas, né? Aí, depois, em fundos, a gente consegue abrir para vocês o que tem come cotas e o que não tem, tá bom? Mas tem que existir a cota para ela ser comida. Vamos para os gráficos de opções? Vamos para o gráfico de opções aqui, então, para a gente fechar essa nossa parte e abrir para as perguntas, tá? Pararam, eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu pegar como a prova de vocês vai aparecer. Ela vai aparecer com o eixo de baixo. Deixa eu botar aqui também já. Deixa eu apagar aqui para me ganhar espaço, tá? Vou fazer aqui, ó. Pronto. Assim que vai aparecer na prova de vocês, tá bom? Então, o que vai acontecer? Você pode ter um gráfico... Vou botar os gráficos aqui. Vamos botar eles em verdinho, ó. Assim. Ou você pode ter ele assim. Ou você pode ter ele assim. Ou você pode ter ele assim. Ok. Aí vem a suruba. O que é call, o que é put, o que é compra de call, compra da put. É puta que pariu. Calma, fica tranquilo, tá? Primeiro, você vai lembrar lá call. Tem que lembrar call. É opção de compra. Já put é opção de venda, né? Não tem como errar porque é ordem alfabética, né? Então, ó, C de call, também já C de call, C de compra, C de call, C de compra, P e V. Olha, eu gosto da ordem alfabética porque também vai matar essa sacada que eu vou dar agora, tá? Você vai olhar só para essa barrinha para matar a questão. Você vai olhar para a barrinha e vai matar a questão. Só a barrinha. A resposta do que é, você vai olhar onde está reto. Olha onde está reto, tá? Essa é a parte aqui que vai me matar a questão. Onde está reto, ok? Existem duas formas de aparecer essa parte reta, que é onde você não tem uma oscilação de ganhos, tá? O ganho está fixado ali, ou a perda está fixada. Lembrando que para cima é ganho, para baixo é perda, né? Nós temos 1.0 ali, ok? Então, toda vez que isso sair, ou sai do início,
ou vem lá do final. Tá vendo que essa parte reta aqui tá no final, ó? Ó. Ou tá no início ou tá no final, ó. O que que vem antes? O que que vem antes, ó? O call ou a put? Ordem alfabética. Call. Então, sempre que começa aqui do ponto zero, ó, antes daqui para lá, é sempre uma call. Call. Começa antes? Começa. Call. Vem lá do final? Vem. É uma put. Vem lá do final? Vem. É uma put. Então, primeira coisa, eu vou olhar para essa barrinha e vou olhar de onde ela vem. Se ela vem do início, compra. Se ela vem do final, venda. Ordem alfabética. C vem antes de P. Compra vem antes de venda. C vem antes de V. Tudo certo até agora. Beleza até agora? Ok. Então até agora acho que matamos aqui, né? Então consigo olhar para o gráfico e saber se é call ou put? Consigo. Fizer um gráfico aqui rapidinho aqui, ó. Pap. Se vem daqui, vai ser sempre call. Se vem de lá, é sempre put. Fechou? Até aqui tudo bem, né? Agora nós vamos ver se a gente compra ou se a gente vende essa opção. Como é que eu vou olhar se eu compro ou se eu vendo essa opção? Olha, é bem simples, né? O que que a gente gosta de comprar? A gente gosta de comprar o que está barato. É ou não é? A gente compra as coisas baratas e as coisas caras a gente vende. Então, se está abaixo do zero, essa parte, sempre olha só para a parte reta. Se essa parte daqui está aqui abaixo, ó, tá barato, ó, não tá barato, ó, tá negativo, tá barato, então o que eu faço aqui? Compro. Por quê? Porque tá barato, ó. Aqui tá acima, ó, tá no positivo lá, né? O que a gente faz com uma coisa que tá cara? A gente vende. O que a gente... Aqui tá abaixo, não tá? O que a gente faz? Compra o que tá barato. O que a gente faz com algo que tá caro? A gente vende. Então, se o traço está na parte positiva, tá caro, vende. Se o traço está na parte negativa, tá barato, compra. Bem simples. Não tem mais erro. Decora. É para isso que vai servir, somente isso vai servir na hora da sua prova. Beleza, galera? Matamos. A Thaís mandou o olhinho, acho que entendeu, né? Então, olha o risco. Aleluia, entendi, não acredito. Tô dizendo, obrigado pelo carinho. Que bom que entenderam, galera, né? É decorar, porque aqui não adianta, vamos olhar aqui. Olha, gente, aqui é o strike, olha só. Quando chega aqui no strike, aqui é o valor que você pagou de prêmio. Para, isso aí não vai mudar a tua vida, você não vai usar isso nunca mais pra tua prova. Só decorar de como resolver na prova, apareceu. Sempre olha a parte reta. Se veio antes, call. Se veio depois, put. Se tá abaixo, compra porque tá barato. Se tá acima, vende porque tá caro. Fechou. Nunca mais vai errar. Tá bom?